Comigo no Salmo de número 81, nosso conselheiro, se coloque em pé comigo, Salmo 81, 11. Deus quer falar conosco nessa noite e nós queremos ouvir a sua voz. Voz de muitas águas, voz de trovão, voz poderosa. Assim, a palavra diz assim, Salmo 81, 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei andar na teimosia do seu coração, sigo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala comigo, fala, Senhor, com esse povo. Fala com essa igreja comprada pelo teu sangue, Senhor, que é propriedade tua. Vem, Espírito Santo, com tua voz doce nessa noite, através da palavra, nos exortar, edificar e consolar, através da voz profética, da pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. A palavra do Senhor, querido, nessa noite, desse Salmo 81, 11, Deus dizendo assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei andar na teimosia do seu coração, siga seus próprios conselhos. Ah, se meu povo escutasse, se Israel andasse no meu caminho. Qual que é a reclamação do Senhor aqui, querido, em relação ao seu povo? Ah, se meu povo escutasse. E quantas vezes a gente, tanto nós, como pessoas que a gente conhece, e a gente vai falar assim: ah, se tivesse ouvido o Senhor. Ah, se tivesse ouvido a palavra. Quantos pais não disse para o seu filho depois de algum acidente, depois de alguma coisa muito mal, dizendo: ah, se você tivesse me ouvido. Eu não falei para você? Ah, se você tivesse me ouvido. E Deus vem aqui fazer um desabafo. Ele diz: ah, se vocês tivessem me ouvido, vocês iam vencer os inimigos, eles se submeteriam para sempre. Eu daria para vocês o mais puro trigo e o mel. Então, o Senhor nesse salmo vem falar sobre isso, e Ele é o nosso conselheiro. Ele está sempre falando com a gente. É a gente que não presta atenção, ou quando a gente sabe o que é, a gente não faz. A dificuldade do homem de ouvir a Deus começa desde lá do Éden, querido. Você acompanha a história, você vê num resumo tão simples. Adão, me ouça. Coma de todos os frutos que eu te dei, inclusive da árvore da vida, para que você tenha vida. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, se Adão tivesse ouvido, nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Nessa correria, nessa doideira, né? Nesse mundo tão difícil. Ah, se Adão tivesse ouvido. Aí, querido, aquele mundo, você vai ver do capítulo de Gênesis, capítulo 6, aquele mundo foi todo destruído pelas águas, só salvou-se a família de Noé. Noé depois desce da arca e começa o mundo de novo através da família de Noé. E Deus disse para Noé: espalhe e multiplique a terra. E eles conheciam ao Senhor e a palavra do Senhor, porque a família de Noé era uma família justa. Mas daqui a pouco todo mundo estava desviado de novo. A gente vai ver no capítulo 11 a construção da Torre de Babel. Se espalhem, eles quiseram se unir, se tornar célebre, e mais célebre do que Deus, chegando a querer construir uma torre que tocasse o céu, para que Deus visse quem são eles. Ah, se eles também tivessem ouvido. Aí Deus
levanta um povo seu, tirado da escravidão do Egito, vai para o deserto, Deus dá os mandamentos que são santos, Deus dá as leis, Deus dá estatuto naquele deserto, Deus coloca tudo para aquele povo de mão beijada, para ser um povo santo, uma nação santa, para que toda a terra fosse abençoada. Foi só Moisés subir no monte e ficar 40 dias junto com o Senhor, quando ele desce, com o que ele se depara lá embaixo? Um bando de gente fazendo festa em torno de uma vaca de ouro, um deus egípcio. E esse povo foi um povo duro de coração. Se eles tivessem ouvido o Senhor. Aquela geração rodou 40 anos no deserto e morreu todos eles. Se eles tivessem ouvido o Senhor. Mas uma nova geração entra na terra prometida, e o Senhor tinha deixado seus mandamentos: não se dobrem aos deuses deles. Não sirva aos deuses deles. E o que a gente vai ver na história? Que a nação de Israel que conquistou aquela terra se dobraram a outros deuses, foram amaldiçoados, foram dispersos, 70 anos de cativeiro. Se esse povo tivesse ouvido o Senhor. Aí vem Jesus, o Messias prometido. Aí você pensa, agora vai ser diferente, Deus encarnado. Eles vão ouvir. Ouviu nada, querido. Os religiosos da época, os homens da lei, os homens que conheciam a palavra, iam de encontro com Deus encarnado. Eles enfrentavam e contrariavam o tempo todo Deus encarnado. E mataram o Filho de Deus. E quem pediu para Jesus ser crucificado? Foi os ímpios? Não, foi o seu povo que gritava: crucifica-o. Se esse povo tivesse ouvido Jesus. E em Atos dos Apóstolos nós vemos que quando o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, vem, enche aquele lugar, e ali inaugura-se o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra. Mas nós temos visto na história, querido, lê um pouco a história da igreja, ela tem se perdida desde o começo. Só o primeiro século ela se manteve. Depois, idolatria sobre idolatria, tradição sobre tradição, rituais sobre rituais, e ninguém mais ouve o Senhor. Estamos vivendo os últimos segundos do relógio espiritual de Deus sobre a terra. Se essa noiva e se essa igreja tivesse ouvindo o Senhor. Que Deus tem falado, tem falado. Que Jesus tem falado, tem falado. Culto após culto aqui, querido, nós comemos da palavra do Senhor. Deus tem falado comigo e com você. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir essa voz doce, suave, que fala no nosso coração. Mas o meu povo não quis me escutar a voz. O meu povo, Deus está falando, hein? E Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na sua teimosia, na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Deus fala, 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 fala. Não ouve o que ele faz? Vou deixar eles andar na teimosia deles. Os Estados Unidos foi fundado por um povo cristão, uma nação abençoadíssima, que tinha os primórdios de conservar a família. Em tudo os Estados Unidos tinha Deus, oração, Deus na escola. Começaram tão bem, e hoje nós vemos os Estados Unidos tão perdido, um povo ateu, um povo satânico, um povo se dobrando à bruxaria. Mas começou tão bem. Você sabe o que Deus faz? Aí começa a resistir, e não ouvir, e não ouvir. Deus diz assim: deixa eles. Deixo eles na sua teimosia. Acho que eu já contei esse testemunho aqui, e é verdadeiro. O pastor Jonas nos contou lá, de um homem, que ele era diácono da igreja. E toda vez que o pastor Jonas chegava nessa igreja,
Esse diácono era o mais pentecostal. Ele já vinha abraçando, glória a Deus. Ele estava sempre para cima, um homem cheio do Espírito. E um dia o pastor Jonas mudou-se. Não sei se era de cidade, o que foi, só que não estava mais naquela igreja. Depois de muito tempo ele voltou lá. E andando pela cidade, andando pelo lugar perto dessa igreja, ele encontrou um homem, fazia muito tempo que ele não o via. Mas muito tempo mesmo. Um homem andando num carrinho, que nem se fosse de rolimã, sem as pernas. E ele ia passando perto, ele não prestou atenção, e esse homem dizia, paz do Senhor! E ele olhou assustado e disse, rapaz, ele reconheceu. O que aconteceu com você? Ele diz, isso aqui foi o Senhor que fez. Mas glória a Deus por isso, ele dizia. Ele dizia assim, se Deus não tira as minhas pernas, eu ia para o inferno. Porque ele estava em adultério há muito tempo, pulando a cerca, e acho que Deus falava. E ele não o via. Um dia num ponto de ônibus, um ônibus veio descontrolado e prensou ele na parede, e ele prendeu as pernas. Querido, vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Nós somos os seus filhos. Não vamos deixar essa coisa de resistir, até Deus dizer assim, bom, meu povo não quer me ouvir, eu vou deixar ele nos seus próprios conselhos e nas suas próprias teimosias. Eu posso teimar com você pode teimar comigo, eu posso teimar com minha esposa teimar comigo, mas não vamos teimar com Deus. Amém? Com Deus ninguém ganha, querido. Não vamos teimar com Deus. Vamos ouvir a sua voz e vamos ouvir o seu conselho e vamos colocar isso em prática. A Bíblia diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas vezes a gente escolhe caminhos sem pedir conselho para o nosso Pai. Muitas vezes a gente toma decisão, ou na área profissional, e muitos estão entrando por caminhos difíceis em área sentimental. Deus não quer aquela pessoa, não é aquela pessoa, e a pessoa quero essa, casar com essa, depois casa, o que acontece? A gente vê um monte de casamento desmanchando aí. E muitos deles, você pode ter certeza, não ouviu o conselho do Senhor. Então, parece direito, mas Deus sabe o fim dos caminhos, nós sabemos só o começo. Eu tenho certeza que o começo dos caminhos você sabe todos eles. Mas o fim de cada caminho, de cada decisão que a gente tem em cada área, nós não sabemos, mas Deus sabe. E é por isso que o Espírito Santo vem morar em nós, para consolar, para falar conosco, para dar um testemunho interior e dizer, meu filho, não vá por esse caminho. Espírito Santo, mas é tão bom, parece que vai dar tudo certo. Ele diz, não vai, que é caminho de morte. É caminho de morte. É claro que você deve lembrar a história de Sansão. Quem que não sabe a história desse homem? Se Sansão tivesse ouvido o Senhor. Um homem usadíssimo por Deus. Único na Bíblia, o único homem que o Espírito Santo se apossava e ele tinha força descomunal. Só que o segredo estava em não cortar os seus cabelos. E ele foi brincando com a Dalila, e brincando com Dalila, até o dia que Dalila arranca, e não foi Dalila, foi o diabo, que arranca esse segredo para contar aos filisteus inimigos, e os cabelos deles foi cortado, rapado, e ele perdeu a sua força. Furaram-lhe os olhos. Se Sansão tivesse ouvido a voz do Senhor. Querido, isso acontece com homens de Deus. Nesse salmo aqui, Deus está desabafando com o seu próprio povo. Se o meu povo tivesse ouvido. Tinha um profeta que Deus levantou ele e disse assim, vai lá com o rei Jeroboão e profetiza contra o altar. E Deus disse assim para esse profeta, mas você vai, chegando lá você profetiza contra aquele rei, não coma e nem beba a água daquele lugar e volte por outro caminho. Deus tinha dado a sua palavra a esse homem, e esse homem vai, e chega diante de Jeroboão, e ele profetiza. Jeroboão estava lá,
para sacrificar, ele profetiza contra aquilo. Jeroboão estava em pecado, ele não é um sacerdote, estava ali fazendo o que não deveria ser feito. E quando Jeroboão foi lançar a mão dele, a mão de Jeroboão ficou ressequida. E Jeroboão se arrependeu ali e pediu para que ele clamasse ao Senhor. Ele clamou e a mão de Jeroboão voltou ao normal. E aí ele sai para ir embora e ficaram sabendo dessa história. E um profeta velho daquele lugar disse para os seus filhos: vai buscar esse profeta para a gente conversar com ele. E o seu filho saiu e foi atrás. E quando encontrou esse profeta voltando por outro caminho, disse para ele: vamos lá em casa, meu pai quer te conhecer, vamos lá comer e beber. Ele diz: não, Deus disse para mim voltar por outro caminho, nem comer e nem beber nesse lugar. Aí esse profeta diz: não, mas foi Deus que me mandou vir aqui te chamar. Querido, Deus não muda. Diz assim comigo: Deus não muda. Deus, quando fala uma coisa, Ele fala uma coisa e é aquilo. Tem gente que fala assim: eu preparei, Deus me deu uma palavra lá em casa, e eu cheguei aqui no púlpito e Ele deu outra. Não, Deus não faz isso. Você pode dizer assim: não, eu preparei uma palavra em casa, abençoada, mas chegou aqui, não era aquela que Deus queria, e Deus me deu a que Ele quer aqui em cima. Mas falar que Deus, imagine, Deus vai lá e fala para você: eu quero que você fale hoje sobre a pesca maravilhosa. Aí você vai lá, prepara, aí você vem aqui, Deus fala: então, mudei de ideia agora, quero que você fale do arrebatamento. Então, peraí, Deus não sabe o que Ele quer? Deus falou que é para mim falar para você e voltar lá, e Ele voltou, querido. É aí que o homem de Deus erra. Ele deveria ter dito: não vou voltar, porque a palavra do Senhor foi me dada para não parar nesse lugar. Ele volta, encontra aquele profeta velho, se assenta à mesa e eles começam a comer. E olha que interessante, comendo na mesa, Deus toma a boca do profeta velho que estava lá contra ele. E Deus fala: eu não te disse que não era para passar por aqui, não era para comer e beber nesse lugar? Pois você comeu e bebeu, e eu digo que você não vai chegar no seu destino. E aí, ele arregimentou, ele foi indo embora, e disse que um leão o matou. Ele estava num jumentinho, um leão o matou. E aí essas pessoas ficaram sabendo que ele morreu e foi lá. O leão estava do lado, o leão não comeu, ele só matou ele se assentado, e do outro lado o jumento. E acho que o leão conversava com o jumento com o leão, dizendo: esse povo humano, eles não obedecem ao Senhor mesmo, né? Se esse profeta tivesse ouvido o Senhor, querido. Eu olho para a minha vida, muitas coisas, e você deve também ter uma história, claro, e você pode estar dizendo no teu coração: se eu tivesse ouvido o Senhor, muitas coisas eu teria evitado na minha vida. Porque a gente é um micro-ondas, né? A gente quer tudo rápido, querido, não vamos viver vida de fogão a lenha, não tem pressa. Viu? Eu quero agora, tem que ser agora. Senhor, eu preciso agora, é agora, eu vou. Se o Senhor não der um jeito, eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Tudo automático, liga aí o forno micro-ondas. Não, querido, vamos no sistema fogão a lenha. Corta a madeira, prepara ela, bota ali, demora para pegar, vai abanando, aquilo vai devagar. Mas funciona do jeito de Deus, funciona bem. Nós temos que começar a ouvir os conselhos do Senhor, a própria palavra do Senhor. Amém? Todo conselho que Jesus dava na sua palavra, ele terminava assim. Jesus falava, aconselhava. O que ele dizia no final? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque deveria ter ali 100, 200, 1000 pessoas, sei lá, em cada vez que ele se reunia. Você pode ter certeza daquele povo todo ali, muito pouquinho ouvia. Quando ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A maioria dizia assim: que eu vou ouvir isso aí. Não ouvia. Você vai ver que lá nas 7 igrejas, nas cartas de Apocalipse, no capítulo 2, ali para frente,
Jesus vem falar com o apóstolo João, mandando ele escrever cartas para 7 igrejas da Ásia. E ele dava a sua bronca, em cada igreja ele tinha uma bronca. Se eu não me falo a memória, parece que só uma não tinha bronca, eu não lembro o nome dela. Mas 6 levaram bronca. Tenho contra ti, e vai falar. Tenho contra ti, ele dava o seu conselho para cada igreja no seu problema. E ele sempre terminava assim: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, se assentará comigo no trono, reinará comigo, e vai lá um monte de promessa. Então, queridos, o Espírito Santo fala ainda hoje, viu? Fala comigo, fala com você. Cada momento de cada culto, eu gosto de todos os momentos do culto, tanto da adoração como da palavra e às vezes da ministração. Mas eu, em particular, gosto muito do momento da palavra, em que Deus vai abrir a boca e me aconselhar, com voz profética. A voz profética é para 3 coisas: consolar, exortar e edificar. Qualquer pregação que não exorta, que não edifica e não consola, não é voz de Deus. A pregação que só mexe com o teu ego, que só massageia o seu ego e diz: vai, faça o que você quer, você tem que ser poderoso, pede tudo para o seu pai e vai para o mundo. Deus é dono de tudo, é dono do ouro e da prata, vai lá e pede tudo para Ele. Esse tipo de pregação não exorta, não edifica e não consola, querido. E eu gosto da palavra, porque ela faz essas coisas com a gente. Então você está ouvindo nessa noite, eu também estou ouvindo, passa pelo canal. Vamos ouvir o conselho do Senhor. Você pode ter muitos amigos, você pode até, dentro da sua família, dentro da sua própria casa. Claro que às vezes a esposa aconselha o marido a esposa, às vezes o filho fala. Amém, glória a Deus, às vezes até Deus usando. Mas lembre-se sempre, se Deus não confirmar, eu não ouço esse conselho. Deus é aquele que é o verdadeiro conselho. Se alguém falar uma coisa para você, aquilo queimar no coração, é Deus. Se alguém falar, e mesmo que estiver dizendo assim diz o Senhor, mas você ficar aqui meio aquele negócio embrulhando no estômago do Espírito, você fala: epa, não posso ouvir esse conselho. Glória a Deus, querido. E muitas vezes nós não ouvimos o conselho do Senhor, não conseguimos captar o conselho do Senhor. Isso depende nos pés de quem a gente está sentado. Os pés de quem você chora é os pés de quem você adora. E os pés de quem você está sentado também é os pés daquele que te aconselha. A gente sabe, Marta e Maria, essa história está nos evangelhos. Jesus estava na casa deles. E Maria estava aquedada ao pé, se assentada aos pés de Jesus. E Jesus estava ali falando. Conselho, palavra, aquela vida na palavra. Só que Marta estava para lá e para cá, e fazendo comida, descascando batata, e olhando o fogo, e voltando. E ela vai lá e dá uma bronca: Senhor, dá uma bronca na minha irmã, ela não está me ajudando. Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Sentar e ouvir a voz do Senhor. Então ouvir a Deus é melhor do que trabalhar, do que comer, do que tudo. É o pão vivo que veio do céu, como ele disse. Esse pão que a gente come e nunca mais a gente tem fome. A água que a gente bebe e nunca mais a gente tem sede. Então a gente tem que ter tempo para se assentar aos pés do Senhor e ouvir. É o que nós estamos fazendo. Esse é um dos momentos. Quando a palavra está sendo pregada, nós estamos, todos nós aqui, assentados espiritualmente aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Mas na nossa casa nós precisamos achar um tempo para isso. Eu vou orar, eu vou falar, eu vou chorar, eu vou buscar e tudo.
vai chegar uma hora que eu vou ouvir. As pessoas orientais têm o costume de meditação transcendental. Japoneses, chineses, principalmente indianos, se assentam lá numa posição e ficam horas. Às vezes 4 horas, 6 horas, 8 horas. Se assentado, se esvaziando, porque eles dizem que tem que se esvaziar. Só que no cristianismo é diferente. Quando eu estou sentado ouvindo o Senhor, eu não me esvazio, eu me encho. Eu ouço a sua palavra e eu me encho da sua palavra. E ela me sustenta. É naquela hora que Ele vai nos aconselhar e dizer: ei, filho, não é melhor separar com aquilo? Por que você pensa que Deus vai falar só das coisas bíblicas? Ele fala do nosso cotidiano, do nosso agora. Ele fala de carro, Ele fala de casa, Ele fala de tudo, não é só coisas bíblicas, não. Ele vai falar detalhes de você dessa época que nós vivemos, 2016. E Ele fala com você. Então tem que estar preparado para ouvir essa voz. Mas não é só ouvir e botar em prática. Eu acho que nós vivemos numa época que o povo de Deus, pelo menos uma parte boa, tem muita palavra, tem muito ensinamento, tem muita revelação. Mas o problema maior ainda é botar isso na prática. Tiago vai falar assim na sua palavra: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, olha aqui, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora eu pergunto para você: os pastores aí estão querendo sempre descobrir as galinhas dos ovos de ouro, descobrir um segredo. Ó, para você ser próspero, descobrir um segredo de você ser rico, vamos fazer essa campanha, essa vai dar certo. Outro dia eu vi um pastor falando que ele ia fazer a campanha do resto do ano de 2016. Era um negócio mais ou menos assim: aquilo que você não conseguiu no 2016, você vai conseguir nesse resto aqui. Então eles vão para Deus e determina para Deus qual será o prazo. Vai ser esse resto, viu, Senhor? E para Deus pode ser agora, querido. Depende de você com Ele. Aqui está dizendo assim, ó: será bem-aventurado no que realizar. Não tem segredo. Como que eu vou ser bem-sucedido em tudo que eu vou realizar? Ouvindo a palavra e praticando-a. Você sabe para quem Deus falou essa mesma coisa? Para Josué no capítulo 1, quando ele vai entrar na terra prometida. Anda na minha palavra, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Aí onde você colocar os pés te darei por herança. E prosperareis, e será bem sucedido em tudo que você fizer. Mas Deus dá uma condição para ele: minha palavra, filho, meu conselho. Deuteronômio 28 vai falar a mesma coisa. Se andar nos meus estatutos, mandamentos e ordenanças, essas serão as bênçãos que te alcançarão. Você não precisa correr atrás dela. Se você fizer do jeito que Deus quer, é ela que corre atrás de você. Você sabe disso, as pessoas estão invertendo. Elas estão querendo correr atrás da bênção. E a bênção foge delas. Mas quando você descansa, ouve conselho, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você coloca as coisas no processo certo e elas vão funcionar. Ouve o conselho, ouve a palavra. Não é só ouvir, mas faz uma experiência, começa a colocar ela em prática. E você vai ver que você não precisa às vezes nem pedir. Você vai pedir uma coisa, daqui a pouco ela já está na sua mão. E tem pessoas que é assim. Mas presta atenção, por que é assim na vida dela? Ela pensa, Deus já está lá dando. Por quê?
Ela ouve e bota em prática, ouve e bota em prática, ouve e bota em prática. Que nós lemos no Salmo: se Israel tivesse me ouvido, não precisava correr atrás do trigo. Ele diz: eu daria trigo, o mel da rocha. Eu é que acabaria com os inimigos dele e colocaria os inimigos do meu povo a se submeter para sempre com eles. Então, quando a gente ouve, Deus toma a nossa frente e é Ele que faz. E as pessoas estão querendo descobrir uma técnica, descobrir um jeito para que as coisas aconteçam. Tem um livro muito conhecido e também tem um vídeo, alguém deve ter ouvido falar, que chama O Segredo. É uma técnica, querido, para atrair as coisas. Pensa positivo. Você vai atrair do cosmo, né? Você fica pensando naquilo, pensando: eu vou ter uma BMW branca. Senhor, eu vou, BMW branca, tal. Você atrai, o cosmo responde para você. As pessoas estão querendo descobrir, e o livro tem uma furada, porque chama O Segredo, está contando para todo mundo, né? Não tem, querido, é a coisa mais simples do mundo. Deus é simples. Olha, Deus, ele é tão poderoso que com o sopro da boca dele, ele não destrói a terra, ele destrói o universo com bilhões de galáxias. Ele é tão poderoso, tão inteligente. Porque se eu pedir para só vocês que estão aqui hoje, que é poucas pessoas, vir aqui do meu lado, me rodear, e todo mundo começar comigo, falar comigo ao mesmo tempo, eu não consigo ouvir ninguém. Deus ouve os 7 bilhões de pessoas que estão na terra, e se falar com ele ao mesmo tempo, ele entende todo mundo. E Deus só não ouve os 7 bilhões, ouviria, né, se todos estivessem falando ao mesmo tempo, como todos os anjos que existem, todos os seres falando com ele, ele responde para todos ao mesmo tempo. Só que Deus, sendo tão top desse jeito, ele é uma pessoa simples, ele dá coisas simples para a gente vencer. Meu querido, só ouve o meu conselho. Se eu falar vai para cá, não pergunta e vai. Não fica perguntando, mas por quê, como será, de que jeito que é. Meu filho, só vai e faz. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou mandar. Amém, Senhor. E ele saiu e foi, e se tornou o pai da fé. Não tem que ficar perguntando: Senhor, tudo bem, eu vou, mas como é que faz, né? Eu preciso comer, né? Aonde que eu vou comer? O que eu vou beber? Eu vou morar onde, Senhor? Ele diz: sai da tua terra e vai. E ele saiu e foi. Deus foi à frente e honrou. E Deus sempre está pedindo essas coisas para nós. Então não questione, não pergunte. Sentiu de Deus, vai e faz. Sentiu de Deus, entra por aquele caminho e vai, porque Ele está contigo e vai até o fim com a vitória. Não tem técnica. Ouve a palavra e bota ela em prática. Tem que perdoar, eu sei, vou lá e perdoo. Tenho que buscar o Senhor, vou e busco. Tenho que bater, bato. A porta vai se abrir. Tudo que o Senhor falar, faça. Ame as pessoas, vai lá e ama. Tenha misericórdia, vai lá e tenha misericórdia. Ajude o necessitado. Então não é para olhar e ligar para o pastor. Vai lá e ajuda você. Começa a obedecer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Qual que é a sua religião? A minha religião, até esqueci desse versículo aqui, para a gente, tinha que ter decorado. Tem gente que pergunta, qual que é a sua religião? A gente tinha que falar, Tiago, eu não lembro o versículo, que fala assim, a verdadeira religião. Vocês lembram desse texto? A verdadeira religião é visitar as viúvas e auxiliar os órfãos. E se manter, termina, incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Ajuda e separação do mundo, santificação. Qual que é a sua religião? É essa palavra aí. Se alguém achar, fala lá para mim aí. Tiago 1,27. Se alguém perguntar qual é a sua religião, faça assim, Tiago 1,27. Ele diz, mas o que está escrito lá? Fala, lê na sua casa e depois você me fala. Então é botar em prática essas coisas. Não só isso, eu estou falando algumas coisas, mas tudo que você tem ouvido do Senhor, bota em prática. Amém? Uma coisa que Deus é um péssimo barganhador. O diabo, ele gosta de barganhar e negociar. É um negociante muito bom. Mas Deus, eu vou dizer, ele é um péssimo negociador, um péssimo barganhador. Não queira barganhar com Deus. Senhor, é o seguinte, eu vou fazer um jejum de 40 dias no monte.
eu vou entrar aqui com um processo de oração e eu vou, em 40 dias, ter uma empresa e vou se tornar o homem mais rico dessa cidade. Você pensa que Deus vai ouvir essa oração babaca? Você pode ficar sem comer, pode passar fome, isso não compra o Senhor. As palavras que a gente põe bonita tentando não convence a Deus. Deus é um péssimo negociador. Em vez de a gente ficar perdendo tempo de campanha não sei do que, é fogueira da santa, é não sei o que, tentando comprar Deus para a gente se dar bem, a gente só se dá mal. Deus é um péssimo negociador. Quando entrar na presença dele, não entra para negociar, não entra para comprar ele não, que Deus não se vende. O diabo se vende para lá, se vende para cá, e ele é um bom negociador, mas ele sempre ganha as almas das pessoas, depois leva para o inferno. Deus quer nos preservar. Não negocia com Deus, querido. Amém? Quando você tiver que pedir uma coisa, a Bíblia diz, se for conforme a vontade dele, você pode pedir, ele vai te dar, mas não precisa negociar. Então nós precisamos do que dentro de nossa palavra. Jesus vai falar das duas casas. A casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. Veio uma grande tempestade, levou a casa que estava na areia, mas a da rocha permaneceu. E Jesus vai falar quem é aqueles que são a casa edificada na rocha? Aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. Quando eu ouço e pratico, eu vou cavando na rocha para fazer o meu alicerce. Eu vou me estacando naquela rocha e a minha vida, a minha casa, ela permanece inabalável. E a da areia são pessoas que ouvem também. Judas Iscariotes também ouviu a palavra, mas a sua casa ruiu. Porque ele ouvia, mas não praticava. Um homem tão íntimo do Senhor fazia parte dos 12. Então, querido, não é o problema de ser íntimo, não é o problema de estarmos todos os cultos aqui, que seria muito bom, mas não é só isso. Eu estou ouvindo e estou praticando a palavra. Porque quando eu boto em prática, eu estou sendo experimentado. Quando eu ouço e boto em prática, é como se eu estivesse experimentando a minha fé e dizendo, Senhor, eu creio em Ti e vou fazer o que o Senhor está mandando. Abraão, pega o teu filho, sobe no monte e sacrifica para mim. Ele fez o que, querido? Foi lá, pegou o seu filho e levou para ser sacrificado. Deus pediu, pratique e faz, porque isso nos coloca em um outro nível. Quando estava lá no monte e realmente Deus viu que Abraão ia sacrificar e ele disse, para, não faça isso. E aí tinha um cordeiro enroscado ali, o cordeiro entrou no lugar do seu filho. Diz que a partir dali, a palavra diz que confirmou, olha lá, a partir dali confirmou a descendência através de Isaac. Então muitas coisas só vão ser confirmadas na nossa vida se a gente ouvir e praticar. Às vezes Deus só está esperando a gente praticar aquilo que Ele pediu, ou aquele caminho que Ele mandou a gente entrar, e a gente não entra, a gente fica dando mais um tempo. Aí passa um ano, aí passa mais um, e Deus dizendo, se esse cabeçudo tivesse me ouvido, ele já estaria com isso na mão dele. E Deus diz assim, faça isso, faça isso. Eu já sou meio tiozinho, amém? Sou ou não sou? Quero ser. Sou meio tiozinho. A pastora então mais ainda, não. Aí o que acontece? O que acontece? Deus fala assim, adota 3 meninos. O que nós poderíamos ter fazer? Senhor, vamos fazer uma campanha de 10 anos aí, vamos ver se Deus confirma, vamos orar de novo, vou subir no monte, vou fazer mais um jejum, vou fazer mais não sei o que. Se Deus falou, por que eu tenho que ficar? Falou, confirmou, queimou, vai lá e pega.
Está passando, você está na frente da sua casa. Vou dar um outro exemplo meio simples, mas... Está passando um andarilho todo sujo e fedido. Aí de repente vem no seu coração, leva ele para dentro da tua casa tomar um banho. Aí você vai, porque as coisas às vezes é na hora. E se você não fizer na hora, você perde a bênção. Porque às vezes Deus coloca aquilo para te dar uma coisa. Porque Ele diz, se Ele passar por isso, eu abençoo. Não que é uma troca, mas Deus se agrada em devolver para nós, quando a gente obedece. Aí o mendigo está passando, você ouviu, você sabe que é Deus, você fala, Senhor, deixa eu orar mais uma semana, vamos ver se ele passar daqui, ó. Senhor, se ele passar aqui, daqui um ano, eu convido ele para entrar. Perdeu. As coisas são na hora. E a gente perde. Então, quando Deus te manda ir por um caminho, é o que eu estou querendo dizer... É isso, Deus me toca no coração para falar sobre isso. E isso, eu acredito que até para algumas pessoas aqui, está queimando no coração. Não fica, querido, fazendo aquela manivela, não fica rodando, né? Como Sansão lá. Deus pediu, vai e faz. E aí ele está falando assim, se meu filho tivesse ouvido, se a minha filha tivesse ouvido. Olha, as coisas de Deus é assim, querido. Deus quando fala, é naquela hora. E a gente não tem que ficar rodeando. A gente fica rodeando, passa, o outro pega. O que é para você, Deus falou, vai e faz. Vai e faz. O maior problema da igreja é o verbo fazer. E o que mais a igreja quer é o verbo receber. Receber todo mundo quer, mas fazer ninguém quer. Você pode ter certeza, Deus nunca nos dá coisa que não nos custe nada. Ele sempre vai pedir uma coisa, a gente vai fazer e Deus vem lá e confirma. E sela, e vem o manto. E Ele, na vida toda nossa, Ele está colocando essas coisas na nossa vida para a gente fazer, receber o manto, fazer e ser colocado no outro nível. Então a gente tem que fazer. Pensou, tudo que Deus pede para nós, a gente fica querendo, eu vou ver, eu estou pensando, eu vou, e vai naquela, naquela marcha lenta, parece uma tartaruga para obedecer o que Deus tem pedido para fazer, para exercitar. Mas para outras coisas a gente é uma lebre, né? Então a gente precisa mudar isso no nosso coração. Deus é o nosso conselheiro, falou, faz. Se o marido vai achar ruim, se a esposa vai achar ruim, se o vizinho vai achar ruim, se o pai ou a mãe vai achar ruim, Deus pediu, faz. Amém? Porque muitas coisas Deus poderia estar falando para nós, se tivesse me ouvido. Querido, é um tempo às vezes, viu? Passou aquele tempo, você não quer, o que Deus disse aqui? Eu vou deixar eles na teimosia dele. Deus pede, Deus fala com fala para você. De repente você abre uma palavra, Deus falou com você, confirmou aquilo que Deus está querendo que você faz. Aí você liga uma TV, fala uma coisa e vem aquela lembrança, Deus, e tal. E você vai, não faz. Deus fala a mesma palavra do Salmo 81. Vou deixar ele nos seus próprios conselhos, na sua própria teimosia. E aí quem que perde? Deus? Deus é dono de tudo, Ele não vai perder nada. Deus continua sendo Deus, é nós que perdemos. O segredo está aí para ser abençoado, querido. Ouça o que Deus pede e faça. E eu vou falar para você, até estranho, mas sempre Deus vai pedir algumas coisas que nós não vamos querer fazer. Nós, que eu digo, a nossa carne, o nosso descanso, o nosso sossego, tantas coisas. Deus vai pedir só para ver. Porque é uma prova, senão Deus não pede coisa fácil para te colocar no outro nível. Deus sempre pede uma coisa que, isso aqui nunca. Aí Deus fala, isso que eu quero. Eu já ouvi isso acontecer um monte de vezes, até engraçado, né? Quando uma pessoa fala uma coisa, eu nunca vou fazer isso, naquele lugar eu nunca vou, Deus fala, você não vai? Vamos ver se não vai. Aí Deus parece que invoca com aquilo que você falou. Por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Pensa que vai falar, querido, porque Deus também, Ele quer endireitar os seus filhos.
Quem aqui é pai sabe, se você teve um filho, o filho fala para você, é uma afronta, isso aqui eu nunca vou fazer. Aí o que você faz como pai? Não vai? Vamos ver se eu não mando. Você tem que entrar debaixo da minha submissão. E você vai lá e manda ele fazer aquilo. O Guilherme teve umas experiências amargas comigo uns tempos atrás, que eu ficou 6 meses para ele decorar a tabuada, né, o do meio. E aí quando ele errava, tudo que ele errava, eu falava, você vai escrever 10 vezes essa tabuada. Não, 10 eu não quero. Eu falava, agora é 20. Na mesma hora eu falava, 30. Chegou um dia que ele chegou a 30. Aí ele ficou quieto e fez as 30. Aí ele foi aprendendo que não é do jeito que ele quer, é do jeito que o pai quer. E foi bênção para ele sabe a tabuada toda agora. Eu já passei por essas experiências. Deus me fez passar por uma igreja que eu disse assim, antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu disse assim, naquela igreja eu nunca piso. Deus falou, você não pisa? Que interessante, vamos ver se eu não piso. Aí Deus me fez passar por aquela igreja. Aquela pessoa eu não quero nunca mais ver na minha frente. Sabe o que Deus faz? Está uma casa alugando do seu lado, a pessoa vai lá e muda lá. Você vai ter que ver, vai ter que engolir, vai ter que amar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Por isso, fecha a boca e só obedeça ao Senhor. Entendeu, querido? O Senhor quer ser teu conselheiro particular. Em Israel, era um costume da época antiga, e hoje também até existe isso, a gente sabe. Existiam os conselheiros do rei. Tudo que o rei ia fazer, ele pedia conselho aos seus conselheiros, que eram homens sábios. Olha que honra. O teu conselheiro é o Espírito Santo. Que é Deus, que é Senhor, que sabe tudo. E quando Ele precisar te direcionar num caminho, por uma vereda que Ele quer que você passe, para você ser abençoado, Ele vai queimar no teu coração para você botar os pés lá. Aí como que é isso? Só quem experimenta sabe. E na maioria das vezes não é voz audível não, querido. Não vai aparecer uma estrela na sua frente falando com eco no fundo. Oh, meu filho, Edson, som. Quero falar lá contigo. Não fala, querido. Só queima aqui. E você tem certeza que é Deus que está falando. Todo mundo pode ter esquisito isso que vai. Deus falou comigo e pronto, eu vou fazer. Vai e faça que você vai se dar bem. Amém? Você tem um conselheiro particular. Mas que hora que eu posso acessá-lo? A hora que você quiser. Quanto paga? Nada. Ele só quer a sua casa, o seu templo. Deixe só ele habitar aí, que o resto é com ele. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Vai lá, mas o que eu quero dizer é pegar essa parte, conselheiro. É aquela hora que você às vezes está até meio angustiado. Alguma coisa aconteceu e amém, nós somos humanos e às vezes nós entristecemos. Aí você está ali, você sente um abraço do seu lado assim, dizendo, filho, senta aqui, vamos conversar. Eu quero te aconselhar. Não quero que você fique mais triste. E Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Amém? Espero que tenha gravado, né? Estou vendo vocês mexer aí, vai apanhar os dois. Gaste tempo aos pés do Senhor, querido. Gaste tempo. Sem dó. Gaste tempo porque Ele vai falar contigo. Vai te poupar muitas coisas. Você não vai precisar sentar com um bolo de nota de 100 e dizer, Senhor, quero que o Senhor fale comigo. Está aqui na cama. R$1.000 eu boto lá na igreja, o Senhor falar agora comigo. Não precisa disso, querido. Sabe que Ele quer só o seu coração. Uma vez tinha um desenho, eu achei tão bonitinho, faz tempo que eu postei até no grupo.
uma pessoa com um coraçãozinho dizendo assim para o Senhor, está o Jesus assim na frente daquele desenho, uma pessoa com um coraçãozinho na mão dizendo, Senhor, eu só tenho isso, que é o coração, né? E o Senhor falando para ela, e isso é o que eu quero, né? Isso é o que eu preciso. É isso que o Senhor quer. Só o seu coração. E Ele vai falar contigo, querido. Ele vai usar a pregação, Ele vai usar o pastor, Ele vai usar seu irmão. E Ele usa, sabe até quem? Até o ímpio. Porque Deus Ele é tão poderoso que até a boca do ímpio às vezes Ele usa. O ímpio nem sabe que está sendo usado por Deus. Ele fala uma coisa para você, pipipi. Você fica quietinho e fala, nossa, Deus está falando, dando a resposta aqui para mim que eu estava esperando. Nossa, você fala. Deus é tão poderoso que o diabo, seus demônios, não podem fazer nada se Deus não permitir. Se Deus falar, eu permito, faz. Se Deus falar, não faz. Tudo está debaixo da autoridade do soberano Senhor. Amém? Vamos aprender, querido, que essa palavra nessa noite fique no nosso coração. Mas vamos botar em prática isso. Não adianta a gente chegar amanhã, sexta-feira, e a gente ter uma sexta-feira fazendo aquilo que nós queremos, aquilo que nós decidimos está decidido. Nunca tome nenhuma decisão sem colocar esse joelho no chão e orar até que Deus fale para você sim ou não. E enquanto Deus permanecer em silêncio, não faça nada, porque no silêncio Deus está fazendo também. Deus ficou quieto, não. Deus não falou, então eu vou ter que decidir. Querido, não faça isso. Deus não falou, eu não faço nada. Mas quando Ele disser sim, faça, vá lá e faz. Se Ele falar não, mesmo que entristeça o seu coração humano, não faça, porque o fim desse caminho é caminho de morte. Para que Deus não venha mais falar conosco, como falou com Israel também, se tivesse me ouvido. Que às vezes a gente assim, é até um filho bom frequentador, a gente às vezes até canta bem, bate palma bem, mas a gente tem aquele problema que o Senhor falou, a gente é teimoso. O teimoso também aprende, mas ele tem essa má qualidade de errar 1, 2, 3, 4, 5, na 10ª vez ele fala, agora acho que é melhor parar, né? Mas você devia ter parado na primeira. Está dando murro em ponta de faca, está machucando, mas diz, não, eu acho que está certo. Não faça isso, meu filho, você vai se ferir, está lá. A hora que ele está com a mão arrebentada, que vê que não tem mais jeito, agora eu paro. Não, por que não parou antes? Então vamos tirar essa teimosia do nosso coração. Porque eu falo teimosia é não fazer aquilo que Deus quer fazer, a gente querer fazer somente aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós achamos que devemos fazer. Você só tem que ter uma coisa na sua cabeça, você saiu de um senhor das trevas e pertence a outro senhor, você não é livre, sem senhor nenhum agora, eu sou dono da minha vida. Não pensa que o Senhor foi lá e te comprou do mercado de escravos do diabo e disse assim, vai embora, agora você está livre. Ele diz, não filho, agora você pertence a mim. Então, você tem um novo senhor, um novo dono. Tudo que é seu, tudo da tua vida, tudo que diz ao redor de você, as suas propriedades, tudo é do Senhor também, viu? Tudo é dele, ele é dono. Então não faça nada, você só é mordomo e eu só sou mordomo. Não faça nada sem antes falar com o teu conselheiro. Não faça nada. Amém? Vai com essa palavra no teu coração nessa noite, que Deus possa nos abençoar, querido. Como disse Tiago ali, se a gente for praticante, nós seremos bem-sucedidos. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Porque é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda na palavra e obedece. Que não anda, como diz no Salmo 1, nos conselhos dos ímpios. Você não precisa entrar para saber quanto está o dólar, como que está a economia. Você não anda no conselho dos ímpios. Se o seu Senhor estiver com você, que você vai na bênção. Mas ninguém está comprando isso agora. E Deus está dizendo, pode ir filho, eu sou seu rei, vai lá e compra. Pode investir.
Ah, mas o mercado agora. Não tem mercado. Não tem mercado, tem trono, amém? Vai no trono, que Deus te sustenta. Glória a Deus. Eu quero terminar. Eu lembrei de uma história de um senhor que morava perto de uma estrada e ele quis abrir um negócio para ele pagar os estudos do seu filho. Ele abriu lá um carrinho de cachorro-quente, trailerzinho na beira da estrada, e começou a parar um, parar outro, foi ficando conhecido, e todo mundo, sempre quando passava por aquele lugar, lembrava, eu preciso parar lá com o meu cachorro-quente. E parava e vendia, e ele foi pagando a faculdade do seu filho, e o filho dele fez contabilidade, 4 anos pagando, e cada vez ele melhorando. Ele era um homem de Deus, confiava em Deus, Deus colocou aquilo no coração dele e ele foi. Começou a melhorar a qualidade do seu cachorro-quente, comprar as melhores salsichas, o pão de melhor qualidade, comprou um trailer maior, um trailer bonito, tudo de primeira, querido. Aí o seu filho se formou da faculdade, e o filho foi lá e disse, pai, o senhor está... Eu fiz contabilidade, eu sei, o senhor vai quebrar desse jeito. Economia? Faculdade de economia. Pode ser contabilidade, também não existe faculdade de contabilidade, não? É curso técnico, né, que existe. Tá, economia. E diz, pai, você vai quebrar. Vem vindo uma grande crise por aí, ele diz, e realmente ele conhecia da economia, vem vindo uma grande crise, todo mundo vai quebrar. Então o conselho que eu dou para o senhor, compra salsicha mais barata, compra um pãozinho mais simples, saquinho mais simples. E o pai falou, meu filho fez economia, eu preciso ouvi-lo. E ele foi no conselho do filho, foi diminuindo, a qualidade diminuindo, até que as pessoas pararam de comprar. E ele quebrou. E ele disse assim, não é que meu filho tinha razão? Que ia quebrar e eu quebrei? Então quando você ouve o que Deus está mandando você fazer, vai e faça e você vai na benção. Começa a ouvir pessoas e você quebra. Você perde. Inclina a tua cabeça, querido. Pai, no poder do Teu Espírito Santo, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Todos nós sabemos que nós temos necessidades, vivemos num mundo precário, no mundo falido, Senhor, sabemos isso. Mas o Teu reino não é um reino falido. O Teu reino é soberano, o Teu reino é eterno, o Teu reino é para sempre. E é nele que nós vamos reinar contigo. E desde já, nós vivemos dentro desse reino. Que nessa noite Teu Espírito, que é o nosso conselheiro, possa em nome de Jesus trazer uma sensibilidade no espírito de cada um que está aqui, Senhor. Para que possa sentir queimar no peito qual é a Tua vontade sempre. Que possa sentir queimar no peito o sim ou o não que vem de Ti, Senhor. Não importa se é o sim, se é o não. O que importa é se é o Seu conselho, Senhor. E é nesse conselho que nós queremos andar. Dá sensibilidade no coração de cada um que está aqui. Pessoas que possam estar em dúvida, Senhor. Que têm decisões para tomar. Que aquieta o coração dessas pessoas agora. Tira, Senhor, de nós toda a teimosia. Tira de nós, Senhor, toda a ignorância espiritual. Dá sabedoria aos Teus filhos nessa noite. A Tua palavra diz em Tiago, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. E eu peço aqui sobre nós, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria. Acrescenta nessa noite sabedoria aos Teus filhos. Sabedoria para comprar, sabedoria para vender, sabedoria para negociar, sabedoria para saber fazer o que vai fazer com o dinheiro que vem à mão. Dá sabedoria aos Teus filhos, Pai. Porque a Tua sabedoria nos tira de laços, nos tira de situações complicadas, Senhor. Só a Tua sabedoria é o que nós pedimos nessa noite. Derrama aqui em abundância na vida de cada um de nós. Naquele momento em que precisarmos decidir, a Tua sabedoria entrará, Senhor. A Tua sabedoria nos mostrará qual o caminho, qual o melhor jeito, Pai. Em nome de Jesus. Faz-nos, Espírito Santo,
ouvintes e praticantes da tua palavra, para que a bênção do Senhor possa nos alcançar. Nós somos um povo abençoado, um povo comprado pelo sangue do Cordeiro, e nós queremos andar nesses caminhos, nessas veredas, Senhor. Coloca os nossos pés a andar na tua perfeita vontade, Senhor. Por isso pedimos, venha, Senhor, venha a tua vontade aqui na terra, venha a tua vontade em nossas vidas, venha a tua vontade em nossa família, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, entrar por caminhos errados, mas Espírito Santo nos direciona, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, Senhor, guarda os teus filhos debaixo das tuas asas, Senhor. A partir de hoje, Senhor, nós queremos, é o desejo do nosso coração, nós queremos ouvir e nós queremos botar em prática a tua palavra, a tua vontade, para que as demais coisas sejam acrescentadas às nossas vidas, sem nós precisarmos correr atrás delas, Senhor. Por isso, porque isso nos tira tanta energia, e isso nos dá tanto estresse, Senhor, que nós não queremos viver mais desse jeito, Senhor. Nós queremos mudar o nosso estilo de vida. A partir de hoje, o nosso estilo de vida é botar o joelho no chão, orar e esperar a tua vontade, a tua ordem, o sim ou o não, Senhor. E não saímos fazendo as coisas sem saber qual é a tua direção, Pai. Senhor Jesus, se o Senhor comprou a nossa vida, o Senhor tem direito de viver nela. E viva, Senhor, em nós a tua vontade perfeita, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, glória. Aleluia.